situação em Gaza é catastrófica. A fome espalha-se à medida que o tempo passa, desde que, há mais de 2 meses, Israel determinou um embargo total. Faltam medicamentos, alimentos e água. Como entender também a desumanidade perante uma crise que a história registrará como genocídio, mas que agora é apenas um rodapé noticioso. Tem mais destaque a viagem de negócios de Trump ao Médio Oriente, com a polémica do Super Boeing de luxo oferecido a Trump pelo Qatar, a compra de armamento norte-americano pelos sauditas no valor de 140 mil milhões de dólares, o fim das sanções à Síria, acompanhada do direito a construir uma Trump Tower em Damasco. Enquanto isso, cresce a convicção de que a paz pode chegar à Ucrânia, mas no momento em que gravamos este episódio, não é certo que Putin vá à Turquia e assim também não vão Zelensky e muito menos Trump. Haverá pelo menos um cessar-fogo? A Europa diz que sem isso vem aí um reforço de sanções à Rússia. Por cá, onde 8 líderes de partidos com assento parlamentar a desfilar em campanha não esbarram com uma ideia para mudar o país e onde o que é bom é ir a programas de entretenimento ou conversar com comediantes e nunca dar uma entrevista a jornais de referência, as sondagens indicam que vai ficar tudo mais ou menos na mesma. O que Marcelo espera é que, sendo assim, o PS volte a viabilizar um governo de Montenegro. Será possível? E se o PS vencer com maioria à direita? Que reciprocidade vai valer? A do ano passado, governa quem ganha, ou a de 2015, governa quem tem apoio maioritário no Parlamento? Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia e faço as perguntas, respondem os comentadores residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva aos dois. Começo por ti, Pedro Marcos Lopes, já que é o Pedro Cisa Vieira que vai fechar com a música. À hora que gravamos este episódio, não sabemos quem vai estar na conferência na Turquia, mas seja quem estiver, será um fracasso se não houver um cessar-fogo? Custa-me identificar ou adjetivar como fracassos ou sucessos tudo o que diz respeito à relação neste momento, entre Putin, Zelensky e Trump. Eu acho que vivemos todos numa enorme mentira, ou pelo menos andamos todos a enganar-nos, porque o que está em causa é o seguinte: Trump não está interessado em nenhuma trégua, Trump não está interessado em nenhum cessar-fogo, Trump não está interessado em nenhum pacto que assegura paz prolongada, porque o que ele anunciou é antigo e nós já o conhecemos, quer dizer, é o alargamento ao espaço, entre enormes aspas, e com muito medo de dizer a expressão espaço vital da Rússia, que basicamente era o da antiga União Soviética. Eu já aqui o disse mais do que uma vez, mas não me custa voltar a dizer. Putin já tinha anunciado isso em textos, em alocuções, através dos seus ideólogos. E, portanto, ele não vai parar enquanto não tiver uma parte significativa da Ucrânia, senão a Ucrânia toda. E, portanto, tudo o que ele agora faz é um jogo de sombras. É evidente que Trump também agora está a fingir que está interessado na situação da Ucrânia. É mentira, não está. Ele está interessado naquilo que tu falaste, está interessado nos negócios. Não acredito nem por um momento, pode ser que o futuro me desdiga, que ele vai armar a Ucrânia se a Rússia não se portar bem, digamos assim, e, portanto, permanecemos exatamente no ponto onde estávamos. Eu não acredito nesta cimeira, não acredito que Putin vá, amanhã já pode ser desmentido, e mesmo que Putin vá, a coisa se suspenderá durante, 15 dias, 3 meses, 1 ano. 30 dias a costuma pedir. Mas aquilo continuará sempre neste modelo, e a única coisa, e também não vou falar disso, porque já aqui também várias vezes discorri sobre isso, a única coisa que separa a Ucrânia de não ser
de não ser território russo, será o modo como a Europa conseguir apoiar esse país. Pedro Xavier, esta guerra que tem servido, e pegando aqui nestas últimas palavras do Pedro Marcos Lopes, tem servido para mostrar também as fragilidades da União Europeia, todo o poder que os Estados Unidos têm no mundo hoje, já tinham, mas obviamente esta liderança é diferente, e agora há a capacidade diplomática da Turquia para mediar este conflito. Está a Turquia a beneficiar do facto da Europa ter mostrado que está mais próximo da Ucrânia e a América mais próxima da Rússia? Eu não acho que seja isso que se esteja a passar. Aliás, eu tenho a ideia que esta guerra não pode acabar. Não pode acabar porque a Rússia não reconhece à Ucrânia o direito a ser independente e os ucranianos não vão aceitar pura e simplesmente uma absorção e, portanto, mais intensa, mais quente, mais fria, esta guerra vai sempre ficar, como os europeus também não podem deixar que a situação se consolide no seu flanco. Portanto, eu acho que esta guerra não vai acabar. A proposta de cessar-fogo que ocorreu também não podia ser aceita pelo Putin, porque era uma maneira de permitir que a Ucrânia se reforçasse em termos de abastecimentos militares, de se preparasse para um recomeço dos combates, portanto não ia aceitar isso. Portanto, eu acho que isto é tudo o que é que o Putin está a tentar fazer desde que o Donald Trump foi eleito. Está a tentar que os Estados Unidos se cansem da guerra e deixem de apoiar a Ucrânia, pensando a eles que nessa altura têm uma condição de impor pela força aquilo que verdadeiramente pretende. E por isso acho que estas tentativas de mediação, etc., são sempre coisas que não vão suceder muito bem. Agora, é muito curioso que os Estados Unidos começam a mudar de discurso relativamente à Rússia e relativamente à situação da Ucrânia. O próprio J.D. Vance, num evento organizado pela Conferência de Segurança de Munique, onde tinha feito aquelas declarações há um mês e pouco atrás, anti-Europa, etc., fez agora umas declarações num evento organizado pela Conferência nos Estados Unidos, onde disse que o Putin, afinal, parece que não quer a paz. E isto é muito interessante porque repara como a diplomacia europeia tem conseguido, de alguma maneira, fazer com que a postura extremamente agressiva da administração Trump relativamente à Ucrânia e de grande abertura relativamente a Putin tenha começado a esboroar-se. Ou seja, já não é muito evidente que Trump encare Putin como um potencial amigo. Aliás, não gostou nada de ver Putin e Xi Jinping estão juntos a jurarem novamente fidelidade eterna, agora nas comemorações dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Logo no início dessa aproximação à Rússia, que Trump o que queria era exatamente tirar a Rússia da esfera de influência da China. Pois, já disse muitas coisas, mas obviamente isso não ia suceder. Portanto, aquilo que é interessante e que se está a passar é que a administração americana está a perceber que os Estados Unidos se podem querer retirar do mundo e dos conflitos que existem no mundo, mas eles não se vão embora. Não se vão embora na Ucrânia, não se vão embora no Médio Oriente, não se vão embora na Índia e no Paquistão, onde eles começaram por dizer que não queriam nada, mas depois até começaram a reivindicar a capacidade de terem mediado um cessar-fogo. Portanto, não acho que a diplomacia europeia está a ter algum sucesso em quebrar aquilo que parecia ser uma abertura dos Estados Unidos à Rússia e a evitar aquilo que, do ponto de vista dos interesses europeus, seria o pior, que é os Estados Unidos deixarem a Ucrânia entregue à sua sorte. Não surpreende nada, ainda te pergunto a ti, Cisa Vieira, que Trump, que pode ir a Ankara se houver Putin na Turquia, numa saída do Médio Oriente, onde está a fazer negócios, a mega compra de armamento pela Arábia Saudita, o avião que foi oferecido pelo Qatar e que já se discute se é legal ou não nos Estados Unidos, se não há uma oferta para o Presidente. Não há discussão. 400 milhões de dólares custa o avião e depois o fim das sanções à Síria em troca de petróleo e construção de uma Trump Tower em Damasco. Como é que tudo isto é possível acontecer como se não fosse nada? Vamos lá. Tudo isto tem vários aspectos interessantes para comentar. O primeiro é que, de facto, apesar de se falar de isolacionismo americano, etc., os Estados Unidos não se conseguem isolar. Esta ida ao Médio Oriente também é uma tentativa de apaziguar a situação ali à volta.
o que implica que os Estados Unidos sejam capazes de evitar que Israel se torne uma potência hegemónica, porque os seus amigos sauditas não vão gostar disso. Isso implica que consiga, de alguma maneira, Irão, não é? evitar o programa eleitoral nuclear do Irão, porque se não o fizer, Israel vai atacar o Irão e vai criar mais instabilidade na região. Implica a abertura à Síria, que é uma coisa que foi absolutamente surpreendente agora nesta viagem que o Presidente fez. E, portanto, a pedido do é muito engraçado verificar como esta administração está a aprender que, de facto, uma superpotência não se pode retirar pura e simplesmente do mundo. A outra coisa é que, no meio de todas estas negociações Estado a Estado, para mim o mais impressionante não é a oferta do avião presidencial por parte do Qatar. Claro, porque isso é uma oferta, até se pode dizer Estado a Estado. A mim o que é impressionante é a circunstância de, no pacote que os sauditas tentam dar ao Trump para que ele possa reconhecer o novo governo da Síria, se inclua um negócio pura e simplesmente particular do presidente Trump. O que demonstra, de facto... Deixa-me só porque uma das coisas que li na imprensa internacional é que o principal conselheiro do... É o genro do... Mas dizia, não, o principal conselheiro do presidente interino da Síria dizia que era fácil convencer o Trump que era só dar alguma coisa de existem on. Sim, portanto, o que é que para mim é impressionante é que, de facto, nos Estados Unidos caiu definitivamente aquela ideia de separação entre o interesse público e o interesse particular dos titulares de cargos públicos. O presidente Trump, que é o herói destes eu nem sei como é que usei de qualificar, destes radicais populistas que estão sempre a bradar contra a corrupção, é o exemplo maior de confusão entre interesses privados e interesses públicos. Um homem que põe como condição para o apoio do Estado a que preside a um determinado novo regime receber a possibilidade de construir uma Trump Tower para si num Estado estrangeiro. Isto é uma coisa coisa inacreditável, é uma coisa inconcebível. Este homem, repara, a própria ideia de república significa res pública, coisa pública. Este homem está a destruir por todas as maneiras possíveis e imaginárias a ideia de república, de Estado de Direito, etc. E, portanto, isto tem que ser muito evidentemente transmitido e visível para toda a humanidade. Pedro Marcos Lopes, estes negócios todos. Eu quero acrescentar a isto que o Pedro Cisa Vieira disse sobre a confusão completa entre o que é público e o que Olha, o que é spinum vivo ao pé disso? Exatamente. Eu um bocado ia dizer essa piada, mas depois cortei-me, mas é verdade. Nos Estados Unidos tinha uma vida santa. Sim, mas repara uma coisa, deixa-me acrescentar algo. Bem, deixa-me pedir emprestado uma coisa que a Teresa de Sousa, um excelente jornalista Teresa de Sousa do Público, me ensinou, não é? no artigo de ontem, onde diz que chama-nos a atenção para o artigo 1º, secção 9ª, cláusula 8ª da Constituição Americana de 1789, que reza que nenhuma pessoa exercendo um cargo público remunerado ou honorífico poderá, sem licença do Congresso, aceitar dádivas, emolumentos, emprego ou títulos de qualquer espécie oferecidos por qualquer rei, príncipe ou Estado estrangeiro. Ou seja, é que a história do avião é grave porque, não só porque é dado a Trump... Eu não sei se é dado a Trump. Não é. É dado aos Estados Unidos. Está discutindo nos Estados Unidos. Não, é que é dado e quando o Trump sair da Casa Branca... Essa é a discussão. Pode levar ou não. Mas o que ele diz é que vai levar para o museu. Mas eu quero... Quer dizer, tudo isto... Já nem vou à Trump Tower, o Pedro Cisa Vieira já falou sobre a nova Trump Tower na Arábia Saudita, mas eu recordo que há uma semana... Não é na Arábia, é na Síria. Na Síria. Eu recordo... Na Síria, que curiosamente... Depois, agora é da Arábia Saudita, a influência iraniana. Agora quando ele entrou na Síria, havia um grande debate sobre se iam reatar relações e não sei o quê. Acabou logo o embargo, foi uma maravilha. Mas eu achei mais interessante, por escândalo e por ser completamente algo que
Não podia acontecer nos Estados Unidos, em nenhuma circunstância, nem em nenhuma democracia, um jantar que Trump organiza na Casa Branca para os 200 maiores investidores na criptomoeda dele. Exatamente. Isto vai além do avião, vai além da torre, vai além de tudo. Não, porque repara, isto é... O avião também não é normal, não, nada mas é normal, repara, a torre não é normal. Repara que isto é mais grave por isso. É a desacralização completa da Casa Branca. É a mercadejar a Casa Branca. Ou seja, eu vou convidar 200 investidores que gastaram muitos milhões de dólares e que eu quero que gastem mais milhões de dólares na minha criptomoeda, e o que é que eu faço para os convencer? Trago-os à Casa Branca. Um dia destes, como ele gosta muito de dourado, um dia destes a Casa Branca passa à Casa Dourada. Não. Com certeza que já se lembrou disso. Trump anda pelo Médio Oriente, mas não teve tempo para olhar para o relatório de um consórcio de peritos que está a trabalhar para a ONU e que trabalha em todo o mundo para dar níveis à fome que existe no mundo. Só em dois países neste século esta organização declarou a fome, que foi na Somália e no Sudão, e agora diz que o embargo israelita a Gaza está a matar à fome, principalmente crianças. Morreram à fome 57 crianças desde que começou o embargo. 500 mil de palestinianos estão agora em fome catastrófica. Como é que isto se passa, Pedro Marcos Lopes, e o mundo continua a assobiar para o lado? O mundo tem assobiado, já falamos disto muitas vezes, eu tenho medo de me repetir, mas vou tentar não repetir. O mundo tem demasiadas vezes assobiado quando os israelitas, quando o Estado de Israel assassina, pratica autênticos assassinatos em massa. Ainda é culpa por tudo o que se passou no Ocidente? Não, acho... muitos séculos, não é? Sim, Aqui claro, também houve Inquisição, claro, na sim, Península Ibérica, o Holocausto. Quer dizer, Paulo, é verdade tudo isso. Todos nós somos uns grandes defensores dos israelitas, do Estado de Israel, somos uns furiosos, enfim, defensores do semitismo, do papel da terra judaica, do papel dos judeus no mundo. Estamos todos profundamente chocados por aquilo que aconteceu aos judeus. Nada disto justifica o genocídio que está a ser praticado em Gaza. E é um genocídio particularmente cruel, porque não só assassina, não bombardeia populações civis indiscriminadamente, já matou cerca de 40 mil crianças, mas atua através da fome também. A da fome, de querer matar aquelas pessoas à fome, que elas saiam dali. Eu sou amigo do Jorge Moreira da Silva. Jorge Moreira da Silva tem feito vários relatos sobre aquilo que está em Gaza. Já lhe mataram vários dos seus colegas, colaboradores lá em Gaza. E, portanto, o que ele descreve, o cenário é muito pior do que podemos conceber. Portanto, Israel está a praticar um genocídio sem que ninguém diga nada. Deixa-me dar uma nota que eu fiquei particularmente incomodado por algo que se passou esta semana. Um cavalheiro que eu tenho até bastante consideração, chamado João Taborda da Gama, escreveu um artigo no Público, porque é diretor do Observatório de Antissemitismo, uma coisa deste género, designado pelo governo. E escreveu um artigo por causa de um cartoon que pode ser de mau gosto, que o Público publicou, e tem o descaramento de, nesse texto, dizer que se pode discutir alguns aspectos daquilo que se tem passado em Gaza. Quer dizer, como é que é possível alguém que está junto do Estado, que foi designado pelo governo, que tem uma boa tarefa, que é olhar para aquilo que são as políticas ou as atuações antissemíticas, melhor dito, antissemitas, ter a descaramento de relativizar, e o que ali está é mesmo relativizar o que Israel está a fazer em Gaza. Eu fiquei particularmente impressionado. E eu até pensei que o governo, agora estamos em campanha eleitoral, portanto tem que dar de barato, espero que o governo, qualquer que seja o governo, chame o João Taborda da Gama e lhe pergunte o que é que ele quer dizer com aquilo, que aquilo é profundamente escandaloso. Pedro César Vieira, como é que olhas para esta situação, este momento muito particular
de termos uma plataforma de especialistas que está a trabalhar para a ONU e que relata uma situação catastrófica alimentar em Gaza. Como nada de surpreendente, quer dizer, a semana passada tínhamos dito que eu tinha aqui comentado que o novo plano que Israel tinha apresentado para a sua estratégia para Gaza passava, entre outras coisas, por não só prolongar o bloqueio dos abastecimentos humanitários à faixa de Gaza, como passar a entregar a distribuição de alimentos às empresas privadas americanas. No sul, deixa-me situar as pessoas, no sul de Gaza, portanto empurrando-as para o Egito. Não é? Sim, claro. Portanto, basicamente nada disto o surpreende. E é tão pouco surpreendente quanto isto. As pessoas já se esqueceram que há um mandato de captura internacional que foi determinado contra, entre outros, o primeiro-ministro de Israel e o então ministro da Defesa, pela prática de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade, designadamente de utilizarem a fome sobre a população civil como um instrumento de guerra. O Tribunal Criminal Internacional, depois de um processo, concluiu que havia indícios desse crime estar a ser praticado e por isso emitiu o mandado. Quer dizer, isto continua em vigor. Portanto, isto não é novo e, portanto, infelizmente não é nada de surpreendente. Ainda contigo, Cisa Vieira, a propósito de estas e de outras guerras, o novo Papa Leão XIV citou o seu antecessor para falar da Terceira Guerra Mundial aos pedaços. Como é que olhas para este Papa? A primeira surpresa foi ser norte-americano e depois, obviamente, demorou pouco tempo a perceber-se que era o menos americano de todos os cardeais americanos. Sim, de facto... Parece que toda a carreira dele foi feita para chegar a esta posição. É extraordinário, que é de facto originário dos Estados Unidos da América, onde o catolicismo é muito diverso. Nós temos muita a visão de que os católicos americanos são todos muito conservadores e reacionários, mas na verdade... Pessoas como o Joe Biden ou a Nancy Pelosi eram católicos, como existem. Portanto, são mais à direita os outros cristãos, exatamente. O catolicismo americano é importante, são financeiramente muito relevantes para a Igreja em termos mundiais e, portanto, é curioso que se faça a escolha de um Papa que é americano, mas que faz a parte substancial da sua carreira, leva-o pelo mundo e identifica-o com outras, digamos assim... É alguém da Cúria, portanto é alguém muito próximo outras constituencies dentro... Governos, sim, mas antes disso tinha sido missionário, tinha sido bispo, etc. Portanto é uma figura muito interessante. E também é uma figura que, de alguma maneira, é de continuidade do ponto de vista daquilo que foi o pontificado do Francisco. Não é uma figura carismática como ele, mas é uma figura claramente de continuidade. Mas é de continuidade também noutras coisas, não é? Designadamente no que tem a ver com a doutrina em relação à homossexualidade, em que recua um bocadinho em relação a Francisco. Sim, mas quer dizer, isso não me surpreende nada. O que estou a dizer é, do ponto de vista das várias linhas de tensão dentro da Igreja, ele claramente é alguém que vem na continuidade mais do que em ruptura, como chegou a temer. Foi uma escolha muito rápida, o que mostra que, desse ponto de vista, o Colégio de Cardeais está bastante alinhado com aquilo que eram as opções do Papa Francisco. E claramente, pronto, é um homem que tem uma abertura ao mundo também muito interessante. Eu achei, de facto, muito curioso que ele tenha falado da Terceira Guerra Mundial aos pedaços, que é uma expressão muito sugestiva, porque e que se começa agora a questionar. Nós sempre tivemos conflitos no mundo, vários conflitos ao mesmo tempo, mas nunca, como até agora, tínhamos tido, desde a Segunda Guerra Mundial, tínhamos tido uma situação em que os Estados Unidos estivessem assumidamente a rejeitar a responsabilidade de contribuir para a estabilidade do sistema internacional e em que contribuíssem, pelo contrário, para a inércia das instituições multilaterais que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, acho que o risco para aquele alerta é um risco real. A ideia de uma Terceira Guerra Mundial aos pedaços é muito
muito sugestiva e deve alertar-nos a todos. Nós não falamos aqui, vamos deixar para o próximo episódio Índia-Paquistão, até porque tem a particularidade e o interesse de termos a China ao lado do Paquistão, a Europa e os Estados Unidos em termos de armamento ao lado da Índia, e os chineses levaram a melhor. E de termos um racista violento e um tipo fundamentalista na Índia. Mas vamos ter muito que falar sobre essa matéria. E termos um fundamentalista no menos Paquistão. no Paquistão do que o Modi tem afirmações e atos mas sobre... não é nada fácil, estamos a falar de duas potências nucleares. Mas iremos ver. Mas vamos olhar noutra altura para esta matéria, que é bastante complexa, olhando ainda para o que representa a eleição de Leão XIV, para alguém que é ateu e que tem sempre o cuidado de frisar esse ponto. Não, eu não me gosto de meter nos assuntos do Espírito Santo. Quer dizer, portanto, não me meto nos assuntos do Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu este Papa. A mim só fico contente que o Espírito Santo tenha escolhido este Papa, porque irritou profundamente algumas pessoas em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos, que veem a Igreja e veem tudo, mais ou menos, como um instrumento... Estava à espera que fosse o Cardeal de Nova Iorque. Sim, ou um dos cardeais africanos mais violentos. A África também tem cardeais particularmente conservadores. E, portanto, a verdade é esta, a minha verdade. Eu acho que a Igreja perdeu quase toda a influência que tinha no mundo. Influência, capacidade de intervenção. Acho que a perdeu praticamente toda. Eu acho que o último grande momento da intervenção, da capacidade de intervenção da Igreja foi com João Paulo II, da queda do Muro de Berlim. De facto, aí houve uma grande, também muito apoiado, porque eram os movimentos polacos e tudo. Ele chegou a Papa antes de cair o Muro de Berlim. Exatamente. Acho que ele teve uma influência, acho que foi o último grande momento da influência da Igreja Católica dentro do jogo global. Nós agora olhamos muito para os Papas, para o que eles dizem, mas de facto ninguém liga muito. Mobiliza a opinião pública. 1.400 milhões de católicos ligam um bocado, quer dizer, não é propriamente indiferente. E mesmo as opiniões públicas, mesmo fora do catolicismo. Pedro, é que as contas de 1.400 milhões de católicos acho que inclui pessoas como tu, como eu, como o Paulo Baldeia. Essa conta é uma conta, enfim, particularmente curiosa. Em todas as religiões. Porque ninguém... Não, eu não digo que não. Uma coisa é ser predicante e outra coisa é ouvir o que diz o Papa. Não existe, eu não estou a falar. Não é preciso ser religioso. Isto é como católico praticante, não é um conceito idiota. Não é preciso. É ir à missa, é ser sócio ou não ser. É ser sócio de um clube ou não é? Não. Ou não se é não católico. É nada. É possível ser portista sem ser sócio. Sem ir ao estádio. Convenhamos que não é a mesma coisa. Mas a questão não é essa. A questão é que é possível, e há muita gente que ouve o Papa que não é católico, mas entende que o Papa diz coisas acertadas ou não diz coisas acertadas. Eu vou repetir. Pedro, eu acho que só queria dizer o seguinte: para uma figura que não tem relevo nenhum no mundo, estás a te perder demasiado tempo a falar dela. Não estou a falar, não falaste muito mais do que eu sobre o Papa. Mas eu acho que ele tem, que é uma figura de relevo e que tem peso no mundo. Mas eu quero exprimir a minha opinião quando eu reforço que é a minha opinião, que neste momento o Papa não tem grande importância. As pessoas dizem o que ele diz, mas de facto faz-me lembrar, nesta altura faz muito lembrar aquela conversa do Stalin. Deixa-me pôr as coisas assim. O Papa disse isto e o Stalin perguntou-lhe quantas divisões tem o Papa. Deixa-me perguntar-te as coisas de outra maneira, mais terrenas. Não achas que é um grande influencer? Não, a questão é exatamente essa. Eu interessa mais a teu primeira parte da pergunta do que a segunda. A primeira diz assim: a tua primeira parte falava, não era sobre a influencer, era como é que tu dizias? Não sei o que Não, da parte espiritual, certo, ou da parte terrena. Da parte espiritual. Por acaso, eu acho que o que interessa para os católicos, isso sim interessa para os católicos, é a parte espiritual. É a orientação espiritual que tem o Papa nas suas vidas.
A parte terrena é uma parte que só nós ateus... É outro episódio. Então a doutrina social da Igreja... Não, isso é outra coisa. Não é outra coisa, é a Igreja, é o Papa. Não, por acaso foi o Leão XIII, o antecessor do Leão XIV. Paulo, deixa-me dizer-te isto. A doutrina social da Igreja, misturar a doutrina social da Igreja com o papel da Igreja e com a influência que ela tem hoje são coisas diferentes. Eu também posso falar... A doutrina social da Igreja é a forma da Igreja influenciar a sociedade. Não, já foi. Então. Não, já foi. É outra coisa de influenciar. Eu também posso falar do catecismo, posso falar das encíclicas papais, que já tinham muita importância e agora não têm importância rigorosamente nenhuma. Por isso mesmo são coisas diferentes. Não, claro que são. Agora, a doutrina social da Igreja teve um papel na emolduração de uma linha ideológica europeia do final da Segunda Guerra. Que foi com a CDU e com os democratas cristãos, que tinha alguma coisa da doutrina social da Igreja, por exemplo, no que diz respeito ao trabalho, que foi muito importante. Aliás, o Vaticano II tem um longo texto sobre a importância do trabalho. Agora, estamos hoje, e hoje, na minha opinião, repito, apesar de tu achares não acho que tenha influência nenhuma. Mas fico contente com o Leão que tenha ganho, porque para aquilo que me interessa, que é isto, irritou muito os fascistoides. E, portanto, para mim isso é sempre uma alegria. A influência que ele tem é mesmo essa, de ser capaz de mover opiniões públicas. E irritar fascistas. Também. E pôr programas de rádio a comentar o que eles dizem. Exatamente. A dizer que não, a perderem vários minutos a dizer que não tem importância. Pois é o nosso moderador, que é um católico arrependido. Eu não sou um católico arrependido, eu sou uma pessoa que teve uma educação católica, fiz tudo, comunhão, profissão de fé, pertencia aos escuteiros, cor da Igreja, tudo, e sou um agnóstico, ponto final. Mas isso não mexe em nada com a opinião que tenho sobre o quanto vale o que um Papa diz. Vamos olhar para o outro, não é um Papa, é para o Presidente da República e para a avaliação da campanha. Fala, mas não influencia nada. Vamos olhar para cá. Primeira questão, Pedro Cisa Vieira, esta campanha que está a chegar ao fim. Já não estou a falar de debates, não é? Passamos os debates, onde se falou de algumas propostas de cada um dos partidos, chegamos a uma campanha. Está toda a gente a dizer, não digo que toda a gente, não é verdade, mas está muita gente a dizer, quando analisa a campanha, que é a pior de sempre. Também achas? Não sei, eu acho que estas eleições são uma figura muito estranha. São umas eleições para que todos estamos a olhar, acho eu, com bastante enfado. Por causa de umas eleições que ocorrem fora de tempo, por motivos absolutamente fúteis e com motivações dos protagonistas que nenhum de nós consegue perceber ou atingir, que dá a ideia que mobilizam muito pouca atenção do público, que as pessoas vão votar com a ideia de que, pronto, tem que ser, mas não nos apetece, e com a sensação também que vão apenas criar mais uma espécie de tempo interrompido, tempo suspenso de parentes na história do país. E, portanto, quer dizer, as pessoas não se entusiasmam com a campanha, como não se entusiasmam com as eleições, como não se entusiasmam com os líderes dos partidos, como não se entusiasmam com a falta de ideias que eles têm, com a espécie de atirar para baixo da mesa todos os problemas importantes com que o país se confronta e andarem a fazer uma campanha à volta de programas com humoristas e de números de circo na praia ou no outro lado qualquer. Portanto, quer dizer, não sei se é só a campanha que é má. Eu estou de facto... Eu desde o primeiro momento, como sabes, digo que estas eleições não se justificavam e quer dizer, e é assim que vou às urnas no próximo domingo, é a sentir que vou ter que fazer uma coisa para que os líderes dos partidos não tinham o direito de me convocar. Pedro Marcos Lopes, esta campanha, e já agora, metendo também aqui ao barulho para a discussão, aquilo de que estava a falar o Pedro Cisa Vieira, o efeito na democracia e no jornalismo, já agora, da recusa dos líderes partidários darem entrevistas a jornalistas, mas correrem para os humoristas e para os programas de entretenimento. É muito fácil ir a programas de entretenimento dizer umas piadolas. Nem sequer tem muita piada. Sim, nem tem muito, nem um nem outro. É mais os humoristas a rirem-se dele. Sim. Não é... Mas também não é suposto sabes os políticos que é... terem piada, digo eu. Então não vão a programas humorísticos.
Olha que eu lembro-me de políticos que tinham muito sentido de humor em Portugal. Verdade. Muito sentido de humor. E foram os melhores primeiros ministros da... por exemplo, coincidia, não é? Mas... por exemplo, foi Presidente da República, certo, foi Primeiro-Ministro e pai da democracia sim. portuguesa. Sim. Foi o Dr. Mário Soares, que era um homem com sentido de humor, que tu conheceste muito bem. Exatamente. E trabalhaste com ele. Mas é só uma coincidência. Não, mas há ele mais. ter sentido de humor, sim. Há mais. Eu não os conheci há vários todos. que Não os conheci todos, portanto, mas não é por aí. Bom, é muito mais fácil, vou retomar, é muito mais fácil dizer umas piadolas e trazer umas frases engraçadas para umas entrevistas com os humoristas do costume do que ser confrontado com perguntas que sejam importantes, que enunciem os programas, que falem das suas atitudes, daquilo que vão fazer. Um contraponto feito por um jornalista. Mas deixa-me perguntar-te de outra maneira. Não é só contraponto, mas não era possível. Não era possível ter as duas coisas? Não. Ou seja, ter os políticos no entretenimento e tê-los também a dar entrevistas. Sabes porque é que não é possível? Porque eles não querem. Certo. Mas porque eles não querem. Não seria melhor que eles Porque eles não querem. E eu também há algo que tenho que dizer porque é aquilo que eu acredito, apesar de ser contra as empresas que eu trabalho. Eu não acho que as empresas de comunicação estejam a prestar um bom serviço à democracia quando preferem ter os políticos, os candidatos a primeiro-ministro, a serem entrevistados por humoristas do que por jornalistas da casa. Não acho que estejam a prestar um bom serviço. Tenho imensa pena de o dizer. Estás a falar das empresas que são titulares de meios de comunicação social. Claro. Não agências de comunicação. Não. Essas são os que sugerem aos políticos que vão aos programas as agências de comunicação são as que mandam. Não vais nada àquilo, vai lá dizer umas piadas ao humorista Ricardo. Quer dizer, é o que eles fazem. Quer dizer, e portanto, nesse aspecto, tenho que fazer essa crítica. Depois, esta campanha. Eu não sei se é a mais fraca de sempre isto. Sistematicamente andamos a dizer isso, não é? Mas uma campanha que teve os seus episódios mais importantes com voleibol, motas, arruadas, com poucas pessoas. Já lá vão muitos anos, houve um político que andava a conduzir um táxi e atirou-se ao rio. E depois houve um político que veio de burro, de Louros até Lisboa, enquanto mas dás-me licença, Paulo. Mas dás-me licença. É só memória, não é isso? Não é. Para não dizerem que é agora. Não, Paulo. Não posso. Posso? Desculpa, eu é que vou falar sobre isso. Porque ele estava a falar comigo. Depois falas tu, mas... Paulo, qualquer das coisas que tu disseste tinha profundo significado político. Todas. Olha, a questão do burro contra o Ferrari tinha a ver com a questão do trânsito. Com a função dos transportes. Podes continuar a dizer, mas eu já me dou por convencido. Mas é para o contraponto. Claro, o mergulho no Tejo era por causa da poluição no Tejo. Já, calma. Portanto, eu não comparo. E o bola era pelo desporto, para toda a gente. Não era. A moto também é ambiente, que já não se anda de burro, anda-se de moto. Mas deixa-me chegar. Há aqui também dois problemas. Há dois problemas de base. Primeiro, esta campanha não interessava a ninguém, não vou repetir o que o Pedro Cisa Vieira disse, mas há outro ponto. Este tipo de campanhas já está morto e enterrado. Já ninguém liga. Eu tenho, tu sabes, são teus colegas, são pessoas com quem eu me dou, minhas amigas, jornalistas que estão a acompanhar as campanhas, andam profundamente espantados, porque há poucas pessoas nas ações. As pessoas não estão a ligar muito à campanha. As pessoas que vão às ações de rua são claramente gente apanhada num qualquer canto para fazer uns TikToks. Não é num qualquer canto. São juventude partidária. Sim, quer dizer, de acordo. Para fazer TikToks, não há numa única conversa importante. E depois temos que os casos de campanha que me impressionaram, tomam uma dimensão estranha. Por exemplo, deixa-me dizer isto porque me deixou incomodado. A presença do filho do primeiro-ministro a dar entrevistas aos jornalistas é uma coisa muito estranha. Particularmente num homem... Particularmente num homem que disse que queria tirar a sua família do jogo político. Se queria tirar a família do jogo político, evitava ou mandava a sua família não fazer declarações. Isso é profundamente... Fiquei até chocado com essa conversa.
quer dizer, indignado, porque não é bonito sequer trazer a política para este tipo de atuação, quer dizer. E, portanto, tudo isto nesta campanha é pequenino. Provavelmente também só se dão as entrevistas a humoristas e estas coisas, porque se calhar os candidatos não são capazes de mais. Muitos deles já os ouvi queixarem-se, principalmente em jornais, que as entrevistas, depois as pessoas olham para o título, não olham para mais nada, o título não corresponde. É nossa, não estou a dizer que é nossa, estou a dizer o que é que nos políticos, não, convém olhar também para o lado de lá, tentar perceber. Eu também vi um político, já agora, responder a um jornalista, o primeiro-ministro, o que o primeiro-ministro fez outro dia, ao jornalista da SIC, sim. E para dizer de intenção à RTP para fazer um discurso contra a RTP deixa-me só acabar com isto, deixa-me profundamente preocupado e vai-me deixar profundamente atento para o que vai acontecer na RTP, porque um primeiro-ministro dizer aquilo, particularmente a televisão pública, é de amedrontar, e vou ver o que é que vai acontecer. Pedro Cisa Vieira, saindo deste modo de fazer campanha, olhando para uma coisa que foi casual, mas ainda assim num partido como o Chega, quando o líder encosta às boxes, isto tem potencial para mexer no resultado desse partido? Não, o líder não encosta às boxes, o líder já está de coisa. O líder teve um refluxo gástrico, uma gastrite, infelizmente eu sei bem o que isso é. Mas é uma coisa hiper dolorosa. É verdade, parece um ataque 3 ou 4 vezes. Parece um ataque cardíaco, é verdade, mas também uma pessoa se recompõe rapidamente e portanto ele vai voltar. Podemos fazer a reflexão de que de facto aquilo é um partido de uma só pessoa em que o resto que é a única coisa que tem para mostrar. Mas não vai ser desta vez que o André Ventura fica fora de combate. Como é que viste Ventura a sair do hospital com a manga arregaçada, fora do casaco, o casaco de Olha, é um herói, foi à guerra. Saiu a correr do hospital. Olha, Paulo, todos os problemas de André Ventura fossem aqueles e todos os disparates que ele faz fossem aqueles. Aquilo estou convencido que qualquer político, olha, eu aqui a defender o Dr. Ventura, qualquer político faria aquele. Mas deixa-me dizer, se há campanhas que me incomodaram muito, mas que são profundamente inteligentes, foi a que fez André Ventura. Portanto, eu não me surpreendo nada que André Ventura cresça no eleitorado, porque ele percebeu muito bem o que o seu eleitorado, e que há algum eleitorado que não era seu, quer. É muito curioso perceber o que ele deixou de falar de corrupção, deixou de falar de tudo e mais alguma coisa. A única coisa de que falou é imigração. E o governo tentou roubar-lhe. O que isto nos diz bastante, se calhar, daquilo que nós somos comunidade hoje em dia. Mas eu espero que, nós vamos ver no domingo como é que as coisas são, mas eu espero, depois vocês, no balanço que fizermos disto, voltemos a revisitar o caso Spinum Viva, como eu dizia, que não ia ter nenhuma importância do ponto de vista... Não podes saber isso. Fica para essa altura, então. Fica para essa altura. Uma pergunta para... Um governo que está há 11 meses, que distribui como este governo distribuiu, vai para eleições, consegue responsabilizar a oposição por estarmos a ir para eleições, e se tiver o mesmo resultado, não foi Spinum Viva que impediu um crescimento? Não, acho que em 11 meses o que acontece é que o eleitorado não se mexe assim tanto. Isso é verdade. Portanto, o que eu só estou a dizer é explorar, mesmo quem tentou explorar o caso Spinum Viva do ponto de vista de campanha, depois acabou por retirar o tema porque percebeu que aquilo não mobilizava ninguém, não atraía ninguém. E entre 22 e 24 passaram, não foram 11 meses, mas foram 18, e passou-se uma maioria absoluta para uma vitória do outro partido. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não queres comparar a circunstância quer dizer, não era o mesmo primeiro-ministro, a forma como caiu. Desculpa lá, o que eu estou a dizer é, não vou dizer o contrário. Só estava aqui a fazer isto em comentário àquilo que disse Pedro Marcos Lopes, que o André Ventura não tocou nem sequer no debate com o Luís Montenegro, no caso Spinum Viva, porque percebeu que aquilo não era tema. Sim. É verdade. Mas deixa-me dizer que eu ainda quero que comentem Gouveia e Melo. Sim. E Marcelo só dá a posse a quem lhe dá garantias. Deixa-me dizer alguma coisa sobre substância e forma e política. Teimo em não conseguir, e já sou velho, já não vou conseguir mais,
distinguir muito bem a forma e a substância em política. Eu direi que mesmo, e eu concordo, tendencialmente concordo com o Pedro Cisa Vieira quando ele diz que isto não ia dar votos, falar da Spino Viva. Mesmo que não dê votos, eu acho que os partidos e os jornalistas deviam falar da Spino Viva. Mesmo que não dê votos. Porque o que está em causa numa democracia não são só os votos. Há um conjunto de valores fundamentais que os políticos têm de defender. E dê votos ou não dê votos, o que o Pedro Nuno Santos e todos os outros, até aqueles que disseram que aqui havia problemas éticos, como o Rui Rocha, e agora vai a correr atrás do carro preto. Viabilizou a moção de confiança. Mesmo, portanto, isto não é exatamente contrariar o que o Pedro diz. O que o Pedro Cisa Vieira diz é: eu acho que isto não vai, e eu concordo, mas eu tenho, ganhe-se ou não se ganhe, votos com isto, tinha que ser falado, porque de facto, e sempre foi a minha opinião desde o princípio, isto inibe qualquer pessoa de ser Primeiro-Ministro. Vamos avançar, antes de ir ao próximo Presidente da República, passar pelo atual, que diz que só dá posse a quem lhe der garantias que o programa passa no Parlamento, ou seja, fará uma coisa diferente do que fez Cavaco em 2015, sabendo que não ia passar o governo, deu-lhe posse e depois que é que isto querá dizer? O que é que vês desta posição do Presidente da República? Como é que olhas para ela? Também não vejo nada de extraordinário em ter dito isso. Quer dizer, nem o que ele diz contraria muito o que está neste momento em cima da mesa. Ou seja, a nossa Constituição, tenho recordado aqui mais do que uma vez, não exige que o Parlamento aprove o programa de governo para que este entre em função. Basta que não seja apresentada e aprovada uma moção de rejeição do programa de governo. E, portanto, há uma coisa que a gente sabe. Sabemos que se o PS ficar em segundo lugar, em princípio terá que cumprir aquilo que Pedro Nuno Santos anunciou, que é não votará uma moção, não apresentará nem votará uma moção de rejeição do programa do governo. Isso não colide com o facto de Pedro Nuno Santos ter passado a campanha a dizer que o Primeiro-Ministro não tem idoneidade para estar no cargo? Já salientei a contradição inerente às duas afirmações do Pedro Nuno Santos. Uma que é do ponto de vista de postura política, de dizer isto é o que deve suceder depois no pós-eleições, e aquilo que é a forma como ele tenta usar como argumento de campanha a falta de idoneidade do Primeiro-Ministro. Parece que não está a ver que pode ele próprio ficar em contradição, e depois ou viverá com essa contradição ou tirará a devida consequência e diz, olha, vou-me embora porque de facto isto não faz sentido. Agora, isto nós já sabemos que, portanto, se o Partido Socialista não ganhar as eleições, é isto que sucede. Esta mensagem, eu acho, é sobretudo uma mensagem dirigida à AD. Se a AD não ganhar, o que é que o Presidente da República faz? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que espera que a AD, venha dizer o que é que fará relativamente ao programa de governo, se vai ou não rejeitar um programa, apresentar uma moção de rejeição, votar se porventura o Partido Socialista fosse convidado a formar governo. Eu não vejo nestas declarações do Presidente da República nada de novo. O que a Constituição diz é mesmo que o Presidente da República deve indigitar o Primeiro-Ministro em função dos resultados eleitorais. Não diz mais do que isso. E o Presidente da República, quando faz essa indigitação, deve verificar se sim ou não aquilo vai ser um ato falhado, como foi a nomeação de Passos Coelho em 2015, ou se pelo contrário... Já dizer que não fará isso, não é? O que significa que se ele não tiver... O único presidente que não fez isso, revelando uma enorme falta de sensatez, foi Cavaco Silva. Aliás, Cavaco Silva, se bem se recordam, tinha dito antes das eleições de 2015 que sabia exatamente o que ia fazer no dia a seguir às eleições. E, aliás, antes mesmo de ouvir os partidos e o Conselho de Estado, fez uma declaração pública dizendo que tinha
convidado Pedro Passos Coelho a iniciar diligências com vista à formação de um governo. Portanto, esse é que foi o ato insensato. Quanto ao resto, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está a dizer uma coisa que é óbvia. Mas podemos ficar sem governo? Pergunto por uma razão muito simples. É evidente o que não. PSD Nunca ficaremos... Não pode haver eleições. Nunca ficaremos sem governo. Ficaremos com governo Nunca exercício. ficaremos sem governo, porque das duas uma. Quer dizer, o Presidente da República tem que indigitar um Primeiro-Ministro. Se não o fizer, continua este. É isso que eu estou a dizer, fica em gestão. E fica à espera um ano a que venha o próximo Presidente da República. Antes de irmos ao próximo Presidente da República. Não me parece que vá acontecer isso. Não me parece que vá acontecer. O que é que achas do atual? Devo dizer que gosto muito mais do Bloco Central quando temos um moderador que chateia fortemente com as suas opiniões. Estão sempre... muito... Está nas vossas mãos. Mas isto fica muito... Está nas vossas mãos. É que eu não estou a brincar, fica então quando te enervas ainda... Paulo, diz lá outra vez. Sim. Este Presidente da República, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que só dá posse a quem lhe der garantias que o programa passa no Parlamento. Repara uma coisa, há várias coisas que o Pedro disse que eu não concordo, ou pelo menos não olho da mesma forma. Sim, quanto ao Presidente da República, ele diz isto, mas vamos lá ver se a gente se entende. Não tem sido bem essa a doutrina do Presidente da República. Não, quer dizer, deixa-me só dizer-te um exemplo que parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. O último governo, o Partido Socialista, tem uma maioria absoluta no Parlamento e o seu Presidente da República esqueceu completamente o que diz, enfim, o que é a interpretação, na minha opinião, certa do que é a letra da Constituição, ou seja, nós elegemos deputado, não elegemos primeiro-ministro, não há lá primeiro-ministro. Havia uma maioria para um novo governo. Havia uma maioria para um novo governo e o Presidente da República não quis saber disso. Neste momento também o Presidente da República já fez saber, antes já tinha feito saber, que seria a pessoa que ganhasse as eleições. Agora... Não há notícia disso dito assim. Mas, sim. O Pedro Nuno Santos é que acha que é assim. Mas eu vi. Não. O Presidente da República deixou claro. Primeiro em informação ao Expresso e depois publicamente. Lá está. O Pedro Nuno Santos, como diz Ana Sá Lopes no Público e com muita piada, está a fingir que não houve. Mas tem uma razão para fingir que não houve. No momento em que Pedro Nuno Santos achar que o Presidente da República não vai indigitar o mais votado, está a dizer que ele só pode, que não vai digitar a ele, mesmo que ele ganhe as eleições. Ele precisa de ganhar as eleições. Depende da maioria no Parlamento. Pois o problema... Se a maioria no Parlamento for direita, já disse várias vezes, o caminho do Pedro Nuno Santos para o governo é ficar em primeiro lugar, exigir do Presidente da República que o indigite como Primeiro-Ministro e exigir à AD que faça aquilo que ele fez. Mas a AD, o Pedro Nuno Santos pode exigir o que quiser à AD. A AD é autónoma. Não estou a dizer o contrário. Estou a dizer que o único caminho que o Partido Socialista tem para o governo é este. E portanto faz sentido que o Secretário-Geral do Partido Socialista diga isso. É o que eu tenho, era o que eu digo, exatamente isso que eu digo. Que seja não vincula ninguém, mas está a tentar pressionar e colocar as pessoas numa situação em que, se não fizerem isso, vão ter que prestar explicações ao país. Ele está a fazer aquela coisa que os miúdos fazem, não estou a ouvir nada, não estou a ouvir nada. Não está a fazer isso. Não está a fazer isso. Está basicamente a dizer o seguinte: isto é, se isto não acontecer, tu vais ter que dar explicações ao país. Sim, claro. Vais ter que explicar porque é que... Sim. Tendo eu ganho as eleições, não me vais indigitar para Primeiro-Ministro, quando também disseste, quando tens do outro lado um candidato a Primeiro-Ministro, que é o Luís Montenegro, que disse não é não, que não é não, e que portanto não faz acordos com o Chega, etc. Sim, mas também o Presidente da República já disse várias vezes que não nomearia um Primeiro-Ministro que não tivesse ido a eleições, que foi o que fez com Mário Centeno. E aí vem o próximo Presidente eu acho da República. Que o Pedro Nuno Santos, que não tem aliás outro caminho, faz muito bem em empurrar o Presidente da República para um canto de onde terá dificuldade em sair. Pedro Marcos Lopes.
Por isso é que eu não acho que tu tenhas completa razão quando dizes que o Presidente da República não está a dizer mais do que é suposto dizer. Claro, mas não está. Não está. Ele não está. Ele está a tentar mudar um bocadinho as regras do jogo e a condicionar. Não é as regras do jogo. Não é as regras do jogo. Tens razão, a sua própria prática. A sua própria prática. Agora, há aqui 2 pontos. Vamos fechar só para rápido, vos dizer, porque vocês vieram do Japão onde o tempo anda mais devagar. Aqui 60 segundos dá 1 minuto, 60 minutos dá 1 hora. Mas deixa-me dizer-te isto. Eu não acho que Pedro Nuno Santos tenha as mínimas condições para viabilizar um governo do PSD. Não tem. Com o que ele disse e como está o clima, é impossível. Não vale a pena. Mas eu estou convencidíssimo que mesmo que não seja o Pedro Nuno, e eu acho que não vai fazer, a pedir a votação do programa do governo, eu lembro que qualquer grupo parlamentar, portanto, desde que tenha mais de 2 deputados, pode pedir a votação do programa do governo. E eu não me parece que tenha condições políticas, o Pedro Nuno Santos, para aprovar o programa do governo. E, portanto, vamos para uma situação que não é, como é que dizia o Presidente da República, não é um berbicacho. Isto é um super berbicacho. Porque sim, vai haver governo, mas um governo com condições políticas completamente, quer dizer, pouco menos de que impossíveis. Provavelmente um governo de gestão. E que ficaria para o próximo Presidente da República, finalmente, o segredo mais mal guardado do país. Gouveia Melo vai mesmo ser candidato. Pedro Marcos Lopes, estavas à espera? Não, foi uma enorme surpresa. Eu não gosto da candidatura de Gouveia Melo. Acho que os militares não deviam fazer parte. Não deviam fazer parte ao Paulo e Pedro, aos seus apóstolos. Acho que não deviam fazer parte deste jogo. Eu tenho receio que se esteja a cozinhar o ambiente propício para que nós tenhamos o PR2, o PRD2. E isso assusta-me um bocadinho. É só o que eu tenho para dizer sobre a campanha, o anúncio de Gouveia Melo. Ainda estão longe as presidenciais, ainda bem autárquicas pelo meio, mas muito importante. Já temos Gouveia Melo no terreno. Daqui a nada, no final do mês. Quer dizer, como se não andasse lá, mas também. E o que é que queres que eu te diga? Quer dizer, é só o que tu quiseres. É novidade. É só mesmo. É novidade, é uma coisa inesperada. Estou encantado por perceber que o Almirante Gouveia Melo vai ser candidato a presidente. Também é. Quer dizer, o que é que isto tem de interesse? Quer dizer, não tenho interesse na candidatura do senhor. Não tenho surpresa por ele ter. A única coisa que eventualmente me chama a atenção é porque é que ele escolheu, na última semana de campanha eleitoral para as legislativas, dizer que se vai candidatar. Além do mais... Com um argumento por isso que é que o faz porque há muita instabilidade interna. E portanto vai contribuir para essa instabilidade. Quer dizer, ao menos espero pelo resultado das eleições para ver se há instabilidade ou não. É externa. Ele lembra o que os outros agora há uma maioria o que os partidos não fizeram, não é? Não discutiram. Desculpa lá, agora há uma maioria absoluta. E o que é que vai dizer o homem? Ao final já não preciso de me candidatar. Vai-se embora. Não é verdade. Porque ele está, obviamente, a fazer uma crítica aos partidos por não terem debatido na campanha a questão da instabilation externa. Não, Paulo, não, desculpa. Paulo, desculpa lá. Pronto, está bem, deixa deixa lá o Paulo dizer isso. Pronto. Eu não tenho comentário nenhum a fazer à declaração do Almirante Gouveia Melo a anunciar que vai anunciar a sua candidatura. É uma mudança significativa relativamente à circunstância anterior em que ele não anunciava que ia anunciar a candidatura. E já estava no terreno. Muito bem. Pronto, isso deve ser assim. Isso dava um bom título, mas eu por acaso já tenho aqui um título. Já não precisas do título, não é? Já tenho aqui um. A fechar, os nossos ouvintes ficam sempre com as sugestões dos comentadores residentes, o que ler, o que ver, o que ouvir, livros, cinema, teatro, exposições, concertos, discos. Esta é a semana em que o Pedro Cisa Vieira faz a proposta musical. Começamos então pela sugestão cultural de Pedro Marcos Lopes. Livro para ler, teatro para ver, onde nos levas, Pedro? Para já não vou entrar na escolha musical do Pedro Cisa Vieira, que é para vocês não se zangarem. Vais logo com... Olha, é vermelho direto. Aqui eu vou... Há muitas coisas boas a acontecer
a acontecer em Lisboa este fim de semana, mas e no Porto e noutros sítios do país, mas eu permito-me destacar um festival, que é o Festival Passagens, que vai ser dia 17 e 18 de maio, no Barreiro, e é feito pela Associação Os Penicheiros, onde está, quer dizer, não são eles, é na Associação Os Penicheiros, é Humans for Borders, quer dizer, que é uma associação de gente que tem um trabalho notável no apoio aos migrantes, foram aqueles rapazes, um dos rapazes foi aquele condenado que esteve na Grécia, está-me a fugir agora o nome dele, que esteve na Grécia, sim, que foi condenado porque... Na Itália. E, portanto, é um coletivo de gente, eu chamo-lhe miúdos, porque são todos mais novos do que eu, que vai organizar isso com debates, com música, para falar do problema das migrações e de tudo o que está em volta disso. Portanto, no Barreiro, 17 e 18 de maio, para quem esta gente merece ser apoiada, o festival vai ser bonito, lá está, com essas conversas, com a música, para falar de um tema que nos devia interpelar a todos, que é o problema das migrações e das pessoas que andam a morrer no Mediterrâneo porque apenas querem fugir à fome. Pedro Cisa Vieira, e que música vamos ouvir? Bom, eu aterrei em Lisboa este domingo e passei por um cartaz do Festival Cool Jazz e reparei que vem em Lisboa a Ezra Collective, que é uma banda muito interessante da nova cena jazz britânica, que já conta há alguns anos, que se insere daquele movimento que tem outros nomes absolutamente fascinantes, da Georgia Smith, da Nubia, etc., e que vêm cá no dia 15 de julho, e eu achei que podíamos encerrar este programa com o último single que eles lançaram, já este ano, Body Language, onde também canta a Sasha Cable. Aliás, uma das coisas interessantes da Ezra Collective é que eles colaboram com muitos destes novos nomes, e portanto, o Body Language da Ezra Collective, que vem cá no dia 15 de julho, e onde espero estar. O Pedro Marcos Lopes pediu-me para que não pode interromper a tua música, e eu tenho que dizer, foi ele que me disse agora, chama-se Miguel Duarte, era preciso dizer o nome do ativista português. Não é para me meter na música do Pedro Cisa Vieira. Muito obrigado. Eu pedi para não ser eu, senão ele batia-me. Muito obrigado, Cisa. Quando voltarmos, o país já terá ido a votos e pode até acontecer que o Bloco Central esteja aqui a defender uma solução, diria, light do Bloco Central, aqueles que os comentadores residentes vêm defendendo e que passa por dar estabilidade a quem for chamado a governar. Domingo é dia de eleições, votar é um direito e um dever cívico, a democracia fez para que ninguém possa decidir por todos, não deixe que os outros decidam por si. Vote, seja um democrata. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.